Olá, o Saúde Ativa está no ar, trazendo para você informações sobre saúde e qualidade de vida. E no programa de hoje recebemos o oftalmologista Dr. Alan Luiz e vamos falar de ceratocone em crianças. Já ouviu falar em ceratocone? Fiquem conosco e esclareçam muitas dúvidas. Dr. Alan, seja bem-vindo ao Saúde Ativa. Muito obrigado, Dayana. Vamos começar falando, a gente vai falar aqui de ceratocone em crianças, mas vamos começar falando dos primeiros cuidados com os olhos da criança. Qual é o primeiro momento que o pai já deve ter essa preocupação de levar o seu filho? A partir de que idade, doutor? Veja, tudo começa com o teste do olhinho. Logo nos primeiros dias é preciso fazer o teste do olhinho. Depois, a partir dos 4 anos de idade, ele já tem uma certa alfabetização, é possível já fazer o teste para ver as letras, a distância, para saber se tem um pouquinho de grau, tem um pouquinho de miopia ou astigmatismo. Isso já pode ser feito até com um oftalmopediatra. Mas é importante citar que, mesmo nessa fase, o mais importante para os pais em casa é notar se os filhos estão coçando os olhos. Porque cada vez mais comum os quadros de alergia, e a alergia vai fazer a criança coçar os olhos. E é o coçar dos olhos que vai acarretar uma série de problemas no futuro. Doutor, a gente falando desse teste do olhinho, e inclusive recentemente, por conta até da doença do filho de um ator, a gente falou muito sobre essa questão do teste do olhinho. Explica pra gente, porque a gente tem a noção de que a gente avalia se tem grau, por exemplo, a pessoa faz a leitura, quem lê já olha lá se consegue ver aqueles números, aquelas letras. O que seria? É um aparelho em que se verifica se a criança acabou de nascer e está tudo certinho com os olhos dela? Como é que funciona? Isso, o teste do olhinho é feito a dilatação da pupila, onde você pode ver a parte da retina, que é a parte do fundo do olho, se o reflexo está normal. Porque se esse reflexo estiver alterado, pode ser algum tipo de doença a ser tratada. E com certeza precocemente para evitar maiores danos no futuro, doutor? Com certeza. A gente falando de ceratocone nas crianças, mas o que seria o ceratocone? A gente já ouviu falar tanto, mas muitos com certeza ainda têm dúvida. Veja, Dayana, o ceratocone é uma doença que ela tem um fundo genético, mas tem um lado também do envolvimento ambiental. Então, quando você tem o lado genético muito definido e o ato de coçar os olhos, vai desencadear a doença. E o que é a doença? O ceratocone é uma deformação na córnea, onde é um abaulamento, uma protrusão da córnea, causando assim uma baixa da acuidade visual, ou seja, uma perda progressiva de visão. Então, quanto mais você coça os olhos, mais vai deformar a sua córnea. A córnea é a estrutura anterior transparente. Então, você vai coçando e vai deformando. E com isso vai aumentando o seu grau. É aquela pessoa que vai no médico, vai no oftalmologista e está com 1 grau. Daqui a 6 meses já está com 2. É mesmo, doutor? Então o grau vai aumentando em menos de um rápido. ano. Muito rápido. Eu tenho 4,5 há tanto tempo. Engraçado isso, né? Demonstra uma estabilidade, demonstra que você tem uma córnea estável. A córnea é uma estrutura viva, é um tecido vivo que ela vai se moldando. Então se você vai deformando a córnea, seja por um ato de coçar ou geneticamente determinado, vai aumentar o seu grau. Até chegar ao ponto, Dayana, de mesmo usando os óculos, você não enxergar bem. Gente. E aí é o ponto, normalmente é encaminhado para o especialista. A gente falando de coçar, quando a gente fala inclusive das crianças, seria a questão das mãos sujas e aí elas brincam muito, tocam em qualquer coisa e coça, ou seria alguma inflamação que se inicia e não é tratada e eles continuam coçando? Qual seria talvez o motivo dessa coceira, doutor? A coceira, se levar a mão contaminada, a mãozinha no chão, na areia, ou mesmo enxugar o rosto com uma toalha contaminada, vai gerar outros tipos de problemas. Você vai ter uma conjuntivite, você vai ter uma ceratite, outros problemas na pálpebra, inclusive, que é um problema de infecção, que vai ser tratada com antibióticos, seja com colírio ou com pomada. Sim. Agora, independente da sujeirinha nas mãos, é o ato mecânico de coçar que vai gerar a deformação. É o mesmo coçar, com a mãozinha independente limpa. da mão limpa. Isso, Doutor, mesmo com a isso é mãozinha preocupante limpa. pra gente, que às vezes fica ali horas. Sim, e é gostoso, né? A criança fica, Então, se não for alertado do problema que isso pode causar, hoje posso dizer para você que nós temos nos nossos consultórios quase que uma epidemia de problema de ceratocone, tá? Porque o ato de coçar os olhos é cada vez mais frequente. Sim. Com a introdução das telas, dos computadores dentro de casa, a
a introdução do ceratocone se tornou cada vez mais crescente. Doutor, a gente falando de crianças, né? Há uma diferença, então, seriam causas maiores em crianças do que em adultos, porque com certeza este ato de coçar também está para os adultos. A gente se pega ali coçando um tempão os olhos, mas há alguma diferenciação, tanto no diagnóstico, ou no tratamento, ou na perda da visão total ou não, da criança para o adulto ou não? Sim, sim. Realmente na criança a córnea ela é mais frágil. Então você tem uma córnea mais frágil, uma córnea mais flexível, uma córnea que se deforma com maior facilidade. Então quanto mais você coçar os olhos, uma córnea mais frágil, ela vai sofrer uma deformação. Por isso que na criança a doença é mais grave. Entendi. Então normalmente na criança, se você tem um diagnóstico logo cedo, tá? Quanto mais cedo você tem o diagnóstico, normalmente mais grave é a doença. Então se você tem um diagnóstico com uma criança com 8 anos, muito provavelmente ela vai evoluir de uma forma mais agressiva do que quem vai desenvolver a doença com 14 ou 15 anos. Gente, isso eu acho que com certeza é uma novidade para todos que nos assistem, doutor. Então esse é um ponto fundamental, porque são os pais que vão ver em casa. É a criança que acorda ali com o olhinho vermelho, ou que vai dormir com o olhinho vermelho. Ah, é só uma alergia, pega um colírio, ou não dá tanta atenção a isso. E a criança fica coçando. E assim, Daiana, não é uma coçadinha só. São meses ou anos coçando todos os dias. Entendi. Tá? Então, esse trauma mecânico consecutivo durante meses ou anos é que vai ocasionar um problema. Então, se for tratado precocemente, mesmo o quadro de alergia, você quebra esse ciclo e você impede a doença de se desenvolver. Claro, existem aqueles quadros genéticos. Nesse quadro genético, mesmo a criança que não coça o olho, vai desenvolver a doença. Entendi. Mas não é o que a gente vê no consultório normalmente. A gente vê no consultório, muitas vezes o lado genético associado ao lado ambiental, do coçar dos olhos. Ou até mesmo, Daiana, aquela pessoa que não tem ninguém de genética na família e desenvolve só de coçar, que coça muito. E achava que era um ato totalmente inocente. Inocente, com certeza. Nessa sua vivência diária de consultório, doutor, existem idades que o senhor observa que se apresenta muito mais, assim, a idade, as crianças entre 5 e 10, sei lá, enfim. Tem alguma idade que o senhor percebe que ela se torna mais frequente? Chega mais ao consultório dos 10 aos 18 anos. Entendi. É quando a gente percebe que chega mais ao consultório, chega com mais queixa. Quando a gente vê o diagnóstico antes dos 10 anos, normalmente é aquela criança que, na fase da adolescência, talvez precise de um transplante de córnea. Doutor, isso é pesado. Porque é uma doença mais agressiva. Entendi. Quando a doença desenvolve depois dos 18 anos ou dos 20 anos, nós costumamos dizer que é uma doença com evolução muito benigna. É aquela doença que não vai trazer danos importantes à visão. Entendi. Mas abaixo dos 20 anos é uma doença que pode trazer danos. E eu costumo dizer até, Daiana, que o ceratocone hoje pode ser encarado como uma doença tão ou mais grave do que um glaucoma ou uma catarata, porque vai se desenvolver na fase de mais idade, o glaucoma, a catarata. A pessoa já se formou, já fez tudo o que tinha que fazer na vida, lá pelos seus 60, 70 anos. No ceratocone não, você vai perder a visão na adolescência, o que vai comprometer todo o futuro. Porque é a época da vida onde você forma, muitas vezes vai entrar na faculdade, vai definir qual é a sua profissão, vai formar família, ali a partir dos 18 anos. Então, tem toda essa conjuntura familiar. Quando você perde a visão nessa fase, vai acarretar danos para o resto da sua vida. Sim. Então, é muito grave e precisa realmente que os meios de comunicação e que a gente possa ter o maior contato possível com o público para alertar sobre isso. Doutor, alertando os pais que nos assistem, porque às vezes, dependendo da idade da criança, é complicado, né? Mas ela expressa de alguma forma que está sentindo algo. E aí eu queria que o senhor justamente falasse com os pais sobre duas situações. Uma delas é, além do coçar, existe uma outra coisa que os pais podem observar nos filhos, né? Porque eu imagino que, poxa, para um pai tá vendo o filho há tantos meses coçar os olhos e não leva no médico para dar uma olhada. Isso acontece com certeza e com vários outros problemas em adultos e crianças, mas também um alerta para os pais de que às vezes os filhos têm um outro problema de saúde, né? Outros problemas
nos olhos e eles falam para os pais às vezes que tem algo incomodando, ou que ele não está vendo direito, ou que ele tem uma dor de cabeça frequente, e os pais acham que nada, ele está inventando, é coisa de criança. Faz esse alerta, fala para os pais se existem outros sintomas e o alerta do cuidado, sim, de ouvir inclusive os filhos se eles fizerem alguma queixa. Da criança, realmente, o coçar dos olhos tem que ser percebido pelos pais, ali abaixo dos 10 anos, porque a criança pouco vai saber se expressar a respeito disso. Mas a partir dos 10 anos, onde a criança já vai poder se expressar com maior claridade, vamos dizer assim, ela vai reclamar de baixa da visão, vai trocar de óculos. Às vezes o pai, não, já trocou tem 6 meses, nas férias. Quando é nas férias do meio do ano, tem que ir de novo no médico, porque a criança já não está vendo bem. E às vezes isso é negligenciado, que é esse aumento progressivo do grau. E esse grau não é causado pelo aumento, normalmente, o aumento do comprimento do olho, que seria um aumento benigno, mas está sendo causado pela deformidade da córnea. E essa deformidade vai aumentar a miopia, vai aumentar o astigmatismo. Então, quando você perceber seu filho com miopia, com astigmatismo, e essa miopia aumentando, é preciso que se faça exames específicos da córnea, porque pode ser um quadro de ceratocone. Então, além do coçar, é preciso que veja essa questão do grau dos óculos, não negligenciar o aumento constante do grau. E aí, se tem um aumento constante do grau e a criança ou adolescente coça muito os olhos, isso aí é uma tempestade perfeita para o aparecimento da doença. Doutor, tendo realizado o diagnóstico, a criança foi, né, uma consulta com o senhor, por exemplo, diagnosticou. Quais são os próximos passos, geralmente? Aí vai utilizar óculos, são colírios, e se o senhor também recebe muitos casos de que já estão em estágio muito avançado e a pessoa tende a perder a visão total. Veja, vai depender muito em que momento, que fase da doença você está. Sim. Porque se a criança é diagnosticada numa fase muito cedo, muito precoce, e ainda não há nenhum dano na visão, é possível tratá-la de uma forma que evite que a doença progrida. Já existe tratamento para evitar a progressão da doença. Veja que importante isso. Muito importante. Então, se você tem a detecção da doença precocemente, ainda numa fase onde você não tem dano à visão, você vai tratar a criança com um tratamento específico na córnea, que não chega a ser nenhuma cirurgia, mas para evitar a progressão da doença. Esse tratamento, em mais de 80% dos casos, a doença para de avançar. Agora, se a criança já chega ao seu consultório, né, já chega ao consultório, já com perda de visão, você precisa tratar para recuperar a visão. Entendi. Aí já é um procedimento cirúrgico. Muitas vezes se implanta um tipo de anel dentro da córnea, que foi inclusive um médico brasileiro que desenvolveu, que é o Dr. Paulo Ferrara. Pode-se implantar um anel, chamado de anel de Ferrara inicialmente, para corrigir a curvatura da córnea e melhorar a acuidade visual. E quando a doença está muito avançada, onde você já não consegue corrigir mais com o anel, existe a indicação do transplante da córnea, quando você vai retirar a córnea que está doente e colocar uma córnea nova, saudável. A gente vai falar também sobre essa questão do transplante, doutor, mas a gente vai para um breve intervalo e já voltamos e vocês fiquem conosco. Estamos de volta com o Saúde Ativa e hoje no programa recebemos o Dr. Alan Luiz, ele é oftalmologista, estamos falando sobre ceratocone em crianças. Se vocês perderam o primeiro bloco, não tem problema algum, vai lá em nosso canal do YouTube, coloca Câmara Municipal de Aracaju e você pode assistir a reprise deste programa e de outros. Semanalmente a gente recebe um especialista aqui da área da saúde para tirar uma dúvida e várias outras dúvidas para você. Doutor, a gente fechou o primeiro bloco falando sobre o transplante de córnea. E muito se tem falado também nos últimos tempos sobre o transplante. As pessoas que necessitam, elas acabam entrando em uma fila, né? E dependendo da compatibilidade, para que aí sim elas possam realizar a cirurgia. Seria isso? Isso. Então, o paciente entra na fila do transplante e aguarda o momento de receber a sua doação. Doutor, falando sobre essa questão de tratamento, dependendo também da progressão, só para a gente esclarecer entre adultos e crianças, funciona do mesmo jeito. O adulto descobriu que tem ceratocone, o tratamento o senhor vai fazer de acordo com o nível da doença, né? De acordo com o grau evolutivo da doença. Sim. Agora, Daiane, tem uma coisa importante a citar, que é o seguinte.
Uma situação é o tratamento específico da doença. Sim. Outra situação que muitas vezes é confundida com o paciente, e isso até mais com o paciente adulto, que é a reabilitação visual. Sim. Muitas vezes o adulto quer logo passar um óculos, ou quer uma lente de contato. Inclusive nos anos 90, lá atrás, se tinha a ideia de que a lente de contato poderia parar a evolução da doença. O que é um mito. Sim. Isso não existe. Tá? A lente de contato, quanto os óculos, eles vão fazer uma reabilitação visual. E não adianta reabilitar a visão e deixar a doença. Com certeza. Então doutor. precisa tratar a doença. Sim. E depois a gente vai partir para a reabilitação visual. Muito importante isso. Inclusive, é importante aproveitar que o senhor, que é o especialista na área, e puxar a orelha das pessoas que nos assistem, porque em todo o programa a gente fala aqui sobre a automedicação. E com certeza, né, vocês, que eu sempre falo que os olhos, eles são tão importantes, porque a gente enxerga o mundo, né, você às vezes, enfim, não é que você não possa ficar cego ou ficar cega é diferente de perder um braço ou uma perna, mas a gente enxerga o mundo com os olhos e muitas coisas podem ser evitadas. E a gente fala muito aqui sobre a automedicação e com certeza deve ter pais que têm os filhos ou os próprios adultos aí estão com os olhos coçando ou surgiu alguma coisa e vai lá e compra um colírio na farmácia. Ou pega o colírio do vizinho que funcionou para ele, para alguma coisa vai funcionar. Fala pra gente, doutor, reforça para quem nos assiste que não deve se automedicar, que a gente precisa marcar uma consulta com um especialista. Eu acho que um ponto importante aí, até uma questão de saúde pública, Daiana, é a questão da miopia. Porque hoje, muitas vezes, vai se procurar um médico, ou seja lá, o atendimento que for, e vai atrás de um óculos. Doutor. Né? Vai atrás de um óculos. Eu quero um óculos. Eu quero um óculos. Só fica satisfeito se sair com os óculos. Parece que a consulta só aconteceu se tem um grau aí, Se né, tem o doutor? grau dos óculos, exatamente. E muitas vezes você precisa se aprofundar mais. Sim. Não é só questão de óculos. Porque se você só chega ao ponto dos óculos, não se aprofunda, você tem uma doença ali e não é descoberta. É verdade. Muitas vezes você tem um problema de glaucoma, não é descoberto. Você tem um problema de ceratocone e não descobre. Sim, porque você só vai trocar de óculos. De óculos. E não é isso o problema. Tá? Então isso chega a ser um problema de saúde pública. Nós vivemos hoje praticamente numa epidemia de miopia. E as pessoas procuram muito por óculos. Né? Como também procuram por cirurgia. Né? Posso dar um exemplo que hoje mesmo atendi uma moça que veio para fazer a cirurgia para correção do grau. E aí descobriu que tinha ceratocone. Sim. Então muitas vezes nessa avaliação você chega ao diagnóstico. Tá? Sim. Então não é só a questão dos óculos. Né? Isso é muito importante, é a questão até de saúde pública. E a questão da automedicação é aquele ponto que se você usar o colírio errado, pode causar danos para você. Então existem colírios que precisam ser usados especificamente para certas doenças. Porque o colírio ele não é água. Verdade. Não é? Então o colírio ele pode gerar efeitos colaterais. É muito comum no consultório pessoas que usam um tipo de colírio e desenvolvem glaucoma ou desenvolvem catarata pelo uso inadequado do colírio. Sim. Então, às vezes, usa um colírio que é muito potente e vai ter efeitos adversos. Então, não dá para poder, no século XXI, como estamos hoje, usando qualquer tipo de colírio comprado em farmácia. Essa automedicação é muito frequente. A gente, com certeza, alguém conhece alguém que faz isso com uma certa frequência e a gente sempre reforça esse cuidado que as pessoas têm que ter, porque você começando a tratar um determinado problema no início, como o senhor mesmo disse, a probabilidade é que se resolva. Quanto mais tarde, né, a pessoa pode perder a visão e ter outros problemas bem mais graves. A gente falando até, inclusive, doutor, sobre a questão de lente de contato, de óculos, e muitas pessoas, elas acabam indo ao médico, por exemplo, eu fui, tá tudo bem, e aí daqui a um ano que eu teria que voltar, eu continuo com o mesmo óculos, enxergando bem. Eu acho que tem muitas pessoas que dizem, eu não preciso ir ao oftalmologista, esse óculos está bom, eu vou mandar refazer com a mesma receita, porque eu quero trocar a armação e está tudo bem também. É bom a gente enfatizar que essa visita ela deve ser a cada um ano, que se ela não estiver apresentando nenhum outro tipo de problema, não é isso? Isso, a consulta deve ser feita anualmente, a não ser que você tenha algum problema que precise de uma avaliação mais frequente. Sim. Pessoas, por exemplo, com ceratocone, crianças com ceratocone precisam ser vistas a cada 4 meses. Adultos a cada 6 meses. Sim. Ou outros problemas como glaucoma, também é uma frequência maior do que uma vez por ano. Quando o senhor falou aqui, que eu fiquei um pouco curiosa sobre essa investigação
que as pessoas às vezes vão ao médico só porque elas querem usar óculos ou fazer cirurgia, mas essa investigação ela precisa partir do médico também, né, para que faça uma análise maior do problema, porque eu posso chegar lá, não, tá tudo bem, mas eu só quero que pareça que eu uso óculos, para o médico não fazer os exames simples, que eu imagino que vocês tenham diversos tipos de exame para detecção de cada tipo de problema. Então, esse olhar, doutor, ele tem que partir do médico, não é isso? Isso, o médico tem que a depender da queixa do seu paciente, saber identificar aquela queixa e dos exames básicos ali do consultório, poder sugerir o exame específico ou encaminhar para o especialista. Doutor, o ceratocone tratado, a criança ela fica curada e leva uma vida normal e, só para reforçar, o ceratocone também ele leva a cegueira irreversível? Veja, o ponto do ceratocone, eu não posso dizer, a partir do momento que você tem o diagnóstico do ceratocone, que qualquer tratamento vai fazer você deixar de ter ceratocone. Sim. Você vai ter sempre o ceratocone, mas precisa estar tratado. Sim. E pode-se tratar o ceratocone até chegar ao ponto de dizer que está controlado. Entendi. Então esse é um ponto importante, mas o paciente vai precisar das consultas, ou a cada 4, 6 ou anualmente, para poder averiguar essa questão do ceratocone. Porque mesmo na idade mais avançada, vamos dizer assim, mesmo você com 50 anos, se você coça muito o olho, né, você descobriu o ceratocone com 20 anos, Sim. vai chegar a seus 30, seus 40, o ceratocone não está causando dano nenhum. E aí você tem um quadro de alergia, tem uma conjuntivite, começa a coçar os olhos, começa a coçar. O ceratocone pode progredir novamente. Progredir, verdade, doutor. Então, a depender do seu ambiente, da situação onde você está inserido, a doença pode ser reativada. Sim. Então, é importante ter em mente essa situação também. Doutor, a gente vai dar só uma pausa, a gente vai agora assistir uma dica de saúde e já voltamos. A importância da alimentação para a saúde mental. Buscar uma dieta balanceada também é muito importante para a nossa saúde mental. A liberação de nutrientes, vitaminas, faz com que a gente tenha disposição e energia durante o nosso dia, né? Então, todos os dias a gente precisa ter uma agenda de atividades e isso vai fazer com que a gente consiga realizar essas atividades que faz com que no final do dia a gente se sinta produtivo, conseguimos realizar e isso colabora muito para a nossa saúde mental, energia e disposição durante todo o dia. Então, a alimentação ajuda bastante. Então, alimentação balanceada é super importante para a nossa saúde mental. Doutor, falando agora sobre crianças, a gente tratou sobre o ceratocone, mas há um cuidado que a gente precisa ter com certeza, e eu queria que o senhor desse essa dica para os pais. A gente está com essa tecnologia em alta aí, os celulares, os tablets, os pais às vezes precisam cuidar da casa, sair para trabalhar, acabam deixando as crianças lá com o celular jogando, assistindo uma série de coisas. Quais são os cuidados que os pais devem ter? Porque eu imagino, não sou especialista, mas que isso também pode causar sérios danos no futuro, doutor. Veja, Daiana, a literatura médica não aponta que as telas sejam principalmente a causa dos problemas, Sim. seja de miopia ou de ceratocone. Agora, é notório que a partir do momento que nós introduzimos esses dispositivos dentro dos nossos lares, você vai ter consequências. Então, se você fica muito naquela visão de perto e não olha para longe, isso uma criança abaixo dos 10 anos pode desenvolver um aumento da miopia. Sim. Não especificamente pelo tablet, mas pelo uso contínuo da visão de perto. De perto, olha, nem imaginei isso, doutor. A questão também de quando você está numa frente de uma tela, Daiana, você pisca pouco. É verdade. O normal é nós piscarmos 15 vezes por minuto, de forma involuntária. Quando você está na frente de uma tela, você pisca menos de 5 vezes. Isso já foi detectado. Percebe. Isso já foi estudado. Então, se você pisca pouco, fica muito tempo com o olho aberto, aquela lágrima que está na frente do seu olho, que é o filme lacrimal, ele evapora. Sim. Vai causar um tipo de olho seco, o olho começa a ficar vermelho, e aí o que acontece? Você coça. Essa coceira, doutor, acho que a gente não percebe. O senhor acho que vai alertar muita gente, porque, por exemplo, eu coço realmente os olhos. Eu estava no início da entrevista pensando, não, eu não coço. A gente coça, porque às vezes tá muito tempo ali olhando, resseca, a gente vai com a mão lá e coça os olhos. Sim.
Eu acho que ninguém percebia isso. É, o coçar involuntário. Involuntário. Né? Você está percebendo. Inclusive tem até o coçar, Daiane, quando você está dormindo. Muitas vezes você dorme, você leva a mão ao olho e está coçando o olho. Ou então você dorme numa posição que está comprimindo o olho também. É verdade. Então, para as crianças, os familiares precisam observar até como a criança dorme. Porque ela pode dormir numa posição com o olhinho, com a mão empurrando o olho e pode prejudicar. Entendi. Ou mesmo dormindo, a criança coça os olhos, se tiver aquele quadro de alergia. E muitas vezes o foco da alergia está dentro do quarto. É uma cortina, é um tapete, tá? É o cobertor. Então é necessário que a criança com alergia tenha todos esses cuidados. Até um médico de alergia, um pediatra, pode aconselhar em relação a isso. Agora, se o foco da alergia estiver dentro do quarto, é à noite que ela coça. É verdade. E muitas vezes o pai não percebe durante o dia. Então, às vezes a criança coça à noite, acorda já com o celular, com o tablet, olhando de perto, coçando o olho. Então, vai desencadear os problemas, vai. né? Muitos problemas. O senhor está listando aí os pais que assistirem, com certeza vão ligar aí a tomada para mudar essa rotina e observar muito mais as crianças. A gente está falando de saúde ocular, doutor, e aí qual é a dica também que o senhor dá para todos nós, adultos, crianças, para os pais que fazem isso com os filhos, que a gente pode ter no dia a dia? Por exemplo, tem muita gente que lava o rosto com sabão de corpo, e aí o shampoo que cai nos olhos e fica vermelho, né? As meninas que utilizam os cílios postiços, né? O rímel, e às vezes aquele irrita. No dia a dia da gente, quais são os cuidados assim que a gente deve ter, tanto homens quanto mulheres? Em relação às mulheres, é mais a questão da maquiagem, né? O rímel, o lápis. Não há, é preciso que tenha uma recomendação de não dormir com esses produtos. Então, antes de dormir, seria remover, tá? Esse é um ponto importante em relação a essa questão da maquiagem, né? Que é muito frequente, desde criança, desde adolescente, a moça já começa a se maquiar, né? Em relação ao geral, né, a limpeza do rosto antes de dormir é fundamental, tá? Agora, muito cuidado com os produtos, tá? Normalmente costumamos orientar shampoo neutro para limpeza dos cílios. Sim. Antes de dormir, tá? Isso é importante. Agora, já existem produtos específicos para o olho. Então, existe um probleminha que é chamado de blefarite, tá? Que é uma doença que fica nos cílios, que é o aumento da oleosidade, muitas vezes, da pálpebra. Então, se você tem a pele oleosa, você tem uma predisposição maior a ter a blefarite. E a blefarite, ela vai levar a outros problemas também. Então, a limpeza dos cílios antes de dormir é muito bem adequada. É fundamental. Além disso, aquelas situações, né, de não levar a mãozinha contaminada, que não é só criança, né? O adulto também. Doutor. Exatamente. Então, é uma prática de esportes que muitas vezes enxuga o rosto com a toalha contaminada, né? Ou mesmo coça o olho com a mão contaminada, e aí vai acarretar problemas também. Que são aqueles problemas principalmente de conjuntivite. É verdade. Né? Que às vezes muita gente tem conjuntivite ao mesmo tempo. Muita gente, verdade. Né? Que é a conjuntivite viral, que ela é altamente contagiosa. Tá? Sim. E são esses pequenos cuidados aí que vão evitar problemas depois. Falando em cuidados, a gente tem que ter um cuidado muito grande, porque o óculos, por exemplo, está aqui, eu geralmente tiro, lavo, mas ele não está em contato direto com os meus olhos, mas a gente precisa ter um cuidado maior com a questão das lentes de contato, né? Eu imagino que não possa dormir, muitas pessoas dormem, não faz a limpeza adequada. Conta pra gente. Veja só, Daiane, eu já vi situações até de pessoas que compartilhavam a mesma lente de contato. Não, doutor. Aí o senhor está brincando. Para você ver até que ponto nós chegamos. Não, doutor. Não é? Então, é importante, assim, que a lente de contato seja adaptada por um médico. Tá? Então, quando o paciente coloca a lente de contato, o médico precisa olhar aquele paciente para saber se a lente de contato está na posição adequada. E o que nós vemos mais hoje são lentes, assim, muitas vezes compradas em óticas ou na internet, que o paciente realmente não tem nenhum cuidado relativo àquilo. Tá? Então, é importante que o médico possa olhar a lente de contato no seu olho. Tá? E essa questão de dormir também é outro ponto fundamental. Porque quando você está acordado e está piscando o olhinho, você tem uma transmissibilidade de oxigênio. Existe um material que aumenta a transmissibilidade. São materiais mais modernos. Agora, quando você está dormindo, a pálpebra está fechada, você não tem essa troca de oxigênio. Então, isso vai aumentar um edema na córnea. Quando você acorda, além do olho seco. Às vezes acorda até grudado. Não é? Porque está bem ressecado. Bem ressecado. Então, se você dorme de lente, dorme no ar-condicionado,
Então, tudo vai caminhar, porque se você perde lágrima, aumenta a chance de infecção. Sim. Há casos que nós fazemos transplante de córnea em pessoas com infecção por determinado tipo de lente de contato. Mas não pela lente de contato em si. Muitas vezes a gente coloca a culpa na lente de contato. Mas a lente de contato é vítima nesse cenário. Sim, entendi. Porque o problema é o cuidado que é feito com ela. Que as pessoas não têm. Exatamente. Então você não pode compartilhar a lente de contato com outra pessoa. Você não pode dormir com a lente de contato. Você não pode usar a lente de contato além do tempo. Já tive situações, Diana, do paciente colocar a lente no rosto e ficar 30, 60 dias com a lente. Sem trocar, sem tirar, sem limpar. Praticamente tinha achado que tinha feito uma cirurgia. Não, agora eu estou usando lente de contato. Eu não preciso mais de nada. E dorme, acorda e vai. Quando teve infecção foi que foi procurar o médico. Entendi. Então, se você não tem uma orientação adequada, se o médico não olha a lente no seu olho, então você fica sujeito, né? Você compra na internet, coloca no rosto e vai embora. Só vai tirar a lente quando der o problema. Então, é preciso que tenha orientação. A lente de contato é uma coisa séria. Agora, a lente de contato é um artifício que traz muitos benefícios. Claro. Praticar os seus esportes, né? Ou você tem um evento, você tem um jantar, você tem uma festa, um casamento, você não quer estar de óculos. Sim. Então a lente de contato ajuda muito. A lente de contato ajuda muito. Acho que a lente de contato tem que ser vista como algo realmente muito positivo. Agora, precisa dos cuidados. Doutor, foi muito esclarecedor. Eu acho que a gente abordou um mínimo de temas que a gente teria para falar. Eu espero que o senhor venha em outras oportunidades. Vocês podem assistir a reprise, como eu havia dito anteriormente, no nosso canal do YouTube, colocando Câmara Municipal de Aracaju. E foi muito importante este nosso bate-papo. Eu agradeço o senhor aqui pela presença. Eu que agradeço a oportunidade, Diana, para poder difundir mais informação. Vamos sim. Vocês podem também seguir o Dr. Alain através das redes sociais que a gente está colocando aí e esclarecer dúvidas também. Então, Saúde Ativa agradece a todos vocês que assistiram o nosso programa. Em breve estaremos de volta, traremos mais informações sobre saúde e qualidade de vida. Até lá!